Leitura do Livro dos Espíritos. Panteísmo. 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, de outro modo dita, da doutrina panteísta? O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. 16. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Os mundos, sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada não estão em nenhuma parte. Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil lhe reconhecer o absurdo. Nota. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.
Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Nota: quanto mais é dado ao homem penetrar antes nesses mistérios, mais sua admiração deve ser grande pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, com frequência, joguetes da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode lhe revelar o que a ciência não consegue apreender. Nota: é por essas comunicações que o homem adquire, em certos limites, o conhecimento do seu passado e da sua destinação futura.